queridos alunos do canal Educação, sejam bem-vindos. Estamos iniciando nossa aula, turminha, segundou, hein? Último dia do mês de outubro e um dia super especial, onde nós estaremos hoje falando de terapia ocupacional, tá certo? Com uma grande profissional do Piauí, de Teresina, especialista, né? Que vai nos aumentar de conhecimento sobre essa atividade, né? Nós vamos conhecer mais sobre a terapia ocupacional. Então, espero que vocês sejam todos bem-vindos, participem, perguntem, interajam aí no nosso chat, tá bom? Que essa aula de hoje é muito importante para todos nós, tá certo? E, inclusive, já quero aqui agradecer a oportunidade, né, de receber e de aprender com a doutora Leila Mendes, turma. Então, já vou deixar ela se apresentar para vocês. Hoje nós vamos descobrir um pouco da história, né, da terapia ocupacional. Nós também vamos aprender benefícios dessa área e o que é a terapia ocupacional, né? Desde a raiz, a doutora Leila está aqui para desmistificar, para tirar todas as dúvidas sobre a terapia ocupacional, tá bom, turma? Então, nossos queridos alunos aí da turma EJA 6 do canal Educação, sejam todos bem-vindos e venham aqui, né, nesse momento, receber com muito carinho a doutora Leila Mendes. E, é claro, né, doutora, seja muito bem-vinda. Quem é a doutora Leila Mendes? Essa grande profissional que eu acabei de conhecer, hein? Obrigada. Já agradecendo o convite, é um prazer falar da minha profissão, tá? Meu nome é Leila Mendes, sou terapeuta ocupacional, sou formada pela Universidade de Fortaleza, sou cearense, mas moro no Piauí já há 14 anos, né? Sou formada pela Universidade de Fortaleza e sou pós-graduada pela Universidade de Saúde Pública de Sobral. Estou no Piauí desde 2010 e tenho a honra de fazer parte da história dos principais marcos do Piauí. E aí, para mim, é um prazer estar falando da história da terapia ocupacional, que é uma profissão que é nova, comparado com outras, e que muitas pessoas ainda não conhecem, né? Então, agradeço desde já o convite, né? E espero tirar qualquer dúvida sobre a minha profissão. Com certeza, doutora, com certeza. Gente, hoje é um dia bem especial, né? E eu quero dizer a vocês e à doutora Leila que realmente terapia ocupacional é uma área gigantesca e que muitas pessoas, assim como eu também, tinham dúvidas até hoje, até assistir essa aula, né, doutora? E a doutora Leila, gente, ela é terapeuta ocupacional, ela tem especialização em saúde da família, ela trabalha no Centro Maria Imaculada, né, que ela vai já falar um pouquinho, também na clínica Comunicar, e é claro que nós estamos deixando aí o contato da doutora Leila bem no início do nosso slide, da nossa aula, para vocês que se interessam em saber mais sobre a terapia ocupacional, o e-mail para entrar em contato com essa grande profissional, com certeza vocês vão ter a melhor profissional aí, né, cuidando de vocês, se for o caso, tá bom? E de já quero agradecer também a minha amiga Darlene, né, psicóloga Darlene, que me fez essa grande indicação aqui, né, uma grande amizade sendo construída, tá bom? Doutora Leila, bora lá, vamos falar um pouquinho aí do seu trabalho e da terapia ocupacional, tá bom? Então, assim, como você disse, eu trabalho no Centro Maria Imaculada, que é um centro de referência à hanseníase, tá? Lá a gente trabalha com adolescentes e adultos, e eu trabalho na Clínica Comunicar, que a Clínica Comunicar é o Centro de Desenvolvimento Infantil, onde eu trabalho com crianças e adolescentes em processo de desenvolvimento, né, que estão atrás em desenvolvimento. Nossa clientela maior é em aba e em autismo, mas a gente trabalha com todos os públicos, infantis e adolescentes, tá? Então, vamos começar com a definição da terapia ocupacional. Essa definição eu coloquei retirada do nosso Conselho Federal, que é o COFITO, tá? Onde diz que terapia ocupacional é uma profissão de nível superior voltada aos estudos, à prevenção e ao tratamento de indivíduos portadores de alterações cognitivas, afetivas, perceptivas e psicomotoras, decorrentes ou não
de distúrbios genéticos, traumáticos e ou doenças adquiridas, através de sistematização e utilização de atividades humanas como base do desenvolvimento de projetos terapêuticos específicos, na atenção básica, complexa e de alta complexidade, né? De atenção básica, média complexidade e alta complexidade, tá? O que quer dizer isso? Que nós somos uma profissão, essa profissão, ela trabalha na prevenção, na promoção e na reabilitação de média e alta complexidade, tá? E o nosso objetivo principal é a atividade humana, seja ela qual for, independente da faixa etária, né? E nós podemos atuar tanto na área da saúde, quanto na área da educação e na área social. Ou seja, a terapia ocupacional, ela acaba perpassando por todas as áreas, né? E por isso que ela é tão confundida com algumas outras profissões, que é o que a gente vai ver mais tarde. Porque o nosso objetivo principal é o quê? Atividade humana. Atividade humana é o que você faz da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Então, todas as atividades são feitas, são realizadas, são propostas através da atividade. Qual é a atividade que você está em atraso? Qual é a atividade que você precisava estar fazendo naquele momento que você não consegue realizar? Certo? Né, turma? Daí vocês já tiram a importância da terapia ocupacional, né? Que é muito mais do que apenas uma terapia. São várias, né? Uma abordagem gigantesca, como a doutora Leila Mendes falou, desculpa. E é porque eu tô muito emocionada, doutora. É sério, gente, olha, vocês vão ver o quanto que é uma área gigantesca, né? E como a doutora ainda vai falar muita coisa para vocês, eu já estou aqui imaginando o quanto a quantidade de pessoas que precisam da terapia ocupacional, quantidade de pessoas que não conhecem essa área e o quanto que essa aula vai enriquecer, né? Vocês saberem, olha, tenho em casa um caso que necessita de terapia ocupacional. Como é que eu faço para ter esse tipo de terapia? Então, tudo isso vai fazer com que vocês imaginem aí a qualidade de vida que vocês podem ofertar ou ter, né, de acordo com as condições em casa, né? E aí a doutora Leila vai continuar aqui falando para vocês sobre a terapia ocupacional, tá bom? Qualquer dúvida, pergunta, coloque aí no nosso chat, que a doutora Leila, com certeza, ela vai informando vocês aqui, retirando qualquer dúvida. Ok. Então, vou começar falando um pouquinho sobre a história da terapia ocupacional, né? Por que esse nome terapia ocupacional, né? Ocupação é para ocupar, né? Terapia que ocupa. Então, muitas vezes, a desvalorização da profissão vem por causa do nome, né? E já se discutiu várias vezes no Conselho Federal, a nível de Conselho Estadual, modificar o nome. Mas, na verdade, o que a gente decidiu foi, em vez de modificar o nome, mostrar o significado dele, porque ele não está errado. É a interpretação que se faz dele é que está errada, né? Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre a história da terapia ocupacional. Por que foi chamada de terapia ocupacional, né? Na Primeira Guerra Mundial, no final da Primeira Guerra, tinham várias pessoas sequeladas, né? A sociedade em si, ela tinha uma necessidade de reinserir as pessoas que foram para guerras e que voltaram com sequelas, com amputações, com traumas psicológicos, né? Elas precisavam inserir no mercado de trabalho, porque a economia precisava acontecer. Então, eles decidiram fazer uma coisa que se fazia há muito tempo, que era utilizar a ocupação como função de cura e saúde. Que essa teoria de cura e saúde, através de atividade, através de ocupação, já vinha de muito tempo. Então, eles pegaram e trabalharam a ocupação nessa visão de função de cura e saúde. Quem era que executava na época? Eram os enfermeiros, médicos, os arquitetos, professores de arte, qualquer pessoa que tivesse uma habilidade voltada para a ocupação, né? Mas não tinha análise, não tinha nada. Era atividade e ocupação. Ah, eu sei fazer crochê, pois vamos lá, eu vou lhe ensinar a fazer crochê. Isso era o tipo da ocupação que surgiu.
pegaram-se esse pensamento da ocupação como cura, e daí surgiu a primeira Associação Americana de Terapia Ocupacional, né? E aí, a partir dessa associação, foram se criando os critérios de como é essa ocupação e de qual é a função dessa cura. Porque ocupação por ocupação nem sempre gera uma cura, né? Gera muitas vezes o quê? Diminuição da ansiedade, né? Passar o tempo, mas a cura em si não tem, né? Um amputado vai estar ocupando o tempo fazendo crochê. É um homem. Tem por que fazer crochê? Não, não tem significado nenhum. Então, quando a gente coloca uma ocupação que não tem objetivo, né? Não tem nada significativo e a pessoa não tem habilidade para isso, a ocupação por ocupação acaba minimizando o problema, né, num determinado momento, mas depois ele não passa mais a ser tão eficiente. Então, a partir dessa associação brasileira, associação americana, é que foi se criando os critérios da profissão e foi se criando um vínculo dessa profissão com a faculdade. Vindo a Segunda Guerra, aumentou o número de sequelados, né, de amputações e tudo. Então, depois da Segunda Guerra, passou a ter uma demanda muito maior da reabilitação física, né? Autonomia nas atividades de vida diária. O que são as atividades de vida diária, né? Que o terapeuta ocupacional fala tanto. É higiene, vestuário, alimentação, é o seu lazer, é a sua autonomia de fazer o que a gente faz todo dia, da hora que acorda, da hora que você vai dormir. Você abre o olho, você se espreguiça, você levanta da cama, você vai para o banheiro, né? Você faz tudo o que necessita no banheiro, volta, se veste, vai trabalhar, né? Almoça. Então, tudo isso são as atividades de vida diária. E que, para uma pessoa, né, que tenha uma limitação física, cognitiva ou mental, isso é muito difícil. Que para a gente faz de forma tão natural no nosso cotidiano. Então, no final da Segunda Guerra, veio essa necessidade muito maior, porque juntou a demanda da primeira com da segunda. Então, aí sim, a profissão ela foi realmente fincada a necessidade dela, né? Foi vista a nível de sociedade, principalmente na América Latina, e foi criado o primeiro livro, em 1947, o primeiro livro da área física, né? E o primeiro curso de pós-graduação, que aconteceu na Califórnia. E aí a gente já vai dando os primeiros passos, né, da nossa profissão, que é tão valorizada, né, e tão necessária no nosso cotidiano. Olha, doutora Leila, eu viajei aqui na história, viu? Muito bom também, e um pouco que se cruza com a educação física da inclusão também nesse período, onde as práticas de atividade física, né, tipo os esportes, eles começaram a vir com essa utilidade, né, tentando incluir, tentando fazer com que eles se reabilitassem, se encontrassem em um novo conteúdo, né, em uma nova atividade e não sentissem aquela sensação de não sou mais útil, não tenho mais nada para fazer aqui, né, e isso consequentemente trava fisicamente, psicologicamente, né? E aí vem a terapia ocupacional, que eu estou apaixonada. E aí a gente tem agora, né, um novo passo na história, passando aí do crescimento lá da América Latina, né, agora para o Brasil, né, doutora? Saímos de lá e vamos para o nosso Brasil, né? A terapia ocupacional, ela só veio para o Brasil devido a pressões internacionais, tá? Não foi assim, eu preciso de terapeuta ocupacional do Brasil, né? Eu vou ser terapeuta ocupacional do Brasil. Não. Precisou ter um movimento na Europa toda, né? Vindo dos Estados Unidos, para poder se implantar a terapia ocupacional aqui no Brasil. Então, ela entrou no Brasil da mesma forma como estava nos Estados Unidos, através de centros de referência física e psiquiátrica, né? Mas através, como eu disse, nesses movimentos internacionais de reabilitação. E aí a gente tem um marco muito grande, que é a doutora Anice da Silveira, né? Que foi uma das grandes precursoras da terapia ocupacional no Brasil, que ela montou o primeiro serviço de terapia ocupacional no Centro Psiquiátrico Nacional. Quem puder, eu recomendo muito o filme dela, né? Fantástico. Doutora Anice da Silveira era médica, psiquiatra, e ela foi presa na ditadura militar,
né, acusada de ser comunista. Quando foi solta, ela era do Nordeste, se não me engano, Alagoas. Quando foi solta, ficou exilada. Quando retornou às atividades normais, ela foi para o Rio de Janeiro, assumiu esse centro de referência de psiquiatria, virou psiquiatra e montou o serviço de terapia ocupacional. E ela era radicalmente contra o tratamento mais agressivos a pacientes psiquiátricos. Por exemplo, eletrochoque, né? E os outros tipos de procedimento da psiquiatria que eram feitos na época. E ela mostrou que realmente se pode curar através da arte, né? Através da ressignificação do fazer, da escuta qualificada do paciente, da interação do paciente com animais. Então, a história é muito linda, doutora Anice da Silveira, e realmente faz a gente refletir sobre muitas coisas, quem é radical nisso, na área de psiquiatria. Psiquiatria não é muito minha área, mas tive minha experiência na psiquiatria, principalmente no CAPS de álcool e drogas, mas é fantástico. É fantástico a história dela, como também de Ulisses Pernambuco. Quem puder dar uma pesquisada sobre os dois, que são os principais, né, precursores do Ulisses Pernambuco aqui no nosso Nordeste, tá? E doutora Anice da Silveira. Então, em 57, em São Paulo e Rio de Janeiro, que são sempre precursores, né? Em São Paulo foi o Instituto de Reabilitação na Faculdade de Medicina da USP, e no Rio de Janeiro, a Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação. Então, foi os dois pés realmente dentro, né, da terapia ocupacional. Mas a nível de sul, sudeste, estava bem mais evoluído do que aqui no Nordeste. No Nordeste a gente veio um pouquinho a passos mais lentos e tudo, mas chegamos, né? Estamos aqui. Então, assim, a história da terapia ocupacional é uma história muito bonita, né? É uma história que vem de necessidades realmente, né, da população, e que as pessoas da época tiveram que ressignificar o fazer de cada um, pensar no outro e o que fazer com aquelas pessoas que queriam voltar a trabalhar, a sociedade precisava que eles voltassem a trabalhar e não tinham como, não sabiam como fazer para que elas pudessem ser inseridas novamente nas suas profissões ou em novas profissões ou de acordo com o que a sociedade necessitava. Então, aí surgiu a terapia ocupacional, né? Trabalhando com essa visão de ressignificação, de adaptação e de um novo sentido à vida, vamos dizer assim, né? Então, vamos lá. Em 63, a gente teve o primeiro curso de graduação. Foi aprovado o primeiro currículo, né? Do curso de graduação. O que aconteceu? Na Primeira e na Segunda Guerra, quando surgiu a profissão de terapia ocupacional, junto dela também nasceu a fisioterapia. Então, foram meio que se confundindo no início pela reabilitação física. Então, com o passar dos anos e com a aprovação de currículo em 63, foi se tendo a mesma visão de reabilitação das duas. Só que aí foi se dividindo as funções do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional, né? O fisioterapeuta mais voltado para a reabilitação física, a nível de músculo, a nível de movimento, e a terapia ocupacional mais voltada para as atividades de vida diária, ressignificação social e reabilitação física mais ligada não só ao movimento, e sim mais ao cotidiano, né, à ocupação. Então, em 69, veio o decreto-lei, né, que reconheceu a nossa profissão, a minha profissão de terapia ocupacional, de nível superior. Então, nós somos terapeutas ocupacionais, graduados em nível superior, a partir de 69, tá? Os primeiros cursos, eles acabaram sendo formados da seguinte forma. Eram 4 anos de formação, 2 anos você fazia de uma forma geral, e depois desses 2 anos você decidia, eu quero ser fisioterapeuta ou eu quero ser terapeuta ocupacional. E aí você terminava a sua formação em fisioterapia ou em terapia ocupacional. Se você quisesse ser fisioterapeuta, né, e depois decidisse fazer terapia ocupacional, você fazia mais 2 anos e tinha 2 profissões, né? Mas a maioria, eles optavam por uma profissão só. Mas aqui no Piauí, nós temos alguns profissionais,
né, que tiveram essa formação e que são graduados nas duas faculdades. São tanto fisioterapeutas quanto terapeutas ocupacionais, né? Então, em 75, foi criado o Conselho Federal, né? O Conselho Federal também, das duas classes, foram criadas juntas, que se chama Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Até por isso que muitas vezes as pessoas confundem, terapia ocupacional é a mesma coisa que fisioterapia, né? Fisioterapia é a mesma coisa de terapeuta ocupacional. Não, são profissões diferentes, mas que em determinadas áreas elas se complementam, principalmente na área física e na área de desenvolvimento infantil, na estimulação precoce. Nós nos completamos, mas nós não somos a mesma profissão, tá? Então, em 75 tivemos a criação do Conselho Federal, em 80 nós tivemos a criação do nosso primeiro conselho, o primeiro sindicato, que também iam juntos, ainda continuam juntos, né? Mas em 94, os terapeutas ocupacionais, eles fundaram a primeira Associação Brasileira de Terapeuta Ocupacional, que é a ABRATO. Aí sim, nós somos terapeutas ocupacionais, né? Sem a fisioterapia. Mas nosso conselho e nosso sindicato ainda é vinculado com a fisioterapia. Mas há uma resolução e tudo tramitando pelos conselhos para haver a separação das profissões. Mas ainda é um sonho, né? Que vamos trilhar um pouquinho mais de tempo. Mas, no momento, nosso conselho é junto, nosso sindicato é junto, mas a associação, né, é individual. Então, é por isso que muitas vezes a gente confunde, tá, gente? Vou falar um pouquinho sobre a história da terapia ocupacional no Piauí, tá? Por mais que eu seja cearense, em 2010, quando eu cheguei no Piauí, né, eu tive o prazer de ser convidada para participar do primeiro projeto político-pedagógico da Faculdade de Terapia Ocupacional do Piauí. Na época, o Conselho do Piauí era Ceará e Piauí, CREFITO 6. E eu tive a honra de ser convidada por doutora Luziane, né, Feijó, que era vice-presidente na época no Conselho, para fazer parte desse projeto político-pedagógico. Por quê? Havia um plano de separação dos estados para o Conselho, abrir um Conselho só do Piauí, mas não tínhamos números suficientes de profissionais, nem de fisioterapia, nem de terapia ocupacional na época, para se abrir o conselho. E para se haver essa separação, a gente precisava de pelo menos uma faculdade aqui. Porque qual era a faculdade mais próxima? Ou Ceará, que era a Unifor, que hoje fechou, ou em São Luís. Isso. Então, assim, a Unifor, que era de Fortaleza, do Ceará, e no Maranhão, né? Que eu não estou lembrando o nome da instituição, mas aí não haviam profissionais de formação no Piauí. Então, quando você perguntava, você é terapeuta, você não é daqui, né? Você é de onde? Você é do Maranhão ou você é do Ceará, né? E aí, eu vim do Ceará, né? Vim já com esse convite, fiz parte dessa equipe, deu tudo certo, e aí, em 2012, teve o primeiro vestibular do curso de terapia ocupacional no Piauí, né? Na FACID, aqui em Teresina, né? E aí, com esse primeiro curso, né, de terapia ocupacional no Piauí, aí sim, a gente criou realmente um terapeuta ocupacional do Piauí, com formação em Teresina e piauiense, legítimo piauiense, que deu a oportunidade de trazer muitos profissionais do interior para Teresina para estudar e voltar para os seus municípios para executar a sua profissão, com muito orgulho, que é tão necessária em todos os lugares. Então, em 2014, a gente conseguiu essa separação, né, do Ceará e do Piauí. Em 2014, a gente teve a primeira eleição do Conselho Regional do Piauí, que é o CREFITO 14 hoje, tá? Foi com grande honra, fiz parte dessa chapa, da primeira gestão do CREFITO 14, fui vice-presidente. O presidente foi o Dr. Marcelino Martins, né? Onde a gente deu os primeiros passos do desenvolvimento das nossas profissões aqui, né? Então, dentro disso, a gente fez entregas de projetos político-pedagógicos na Universidade Estadual, na Universidade Federal, né? A proposta seria, na época, de fazer um polo de terapia ocupacional em Parnaíba, porque já que a gente tem um aqui na Teresina, a gente poderia ter um outro no Piauí, ou um outro em Parnaíba, né? E aí, infelizmente, não foi aprovado e voltou para cá. E aí a gente apresentou um novo projeto aqui, que ficou tramitando, e agora nessa segunda gestão do CREFITO 14 foi aprovado,
E em breve a gente vai ter aí novamente uma faculdade de terapia ocupacional, porque infelizmente, né, o curso de terapia ocupacional da FACID fechou, né, por falta de alunos, ou seja, desconhecimento total na profissão de terapia ocupacional, não procuraram, e aí o curso infelizmente fechou. A última turma vai se formar agora na metade de 2023. Então, se está finalizando os últimos terapeutas ocupacionais genuínos do Piauí, né? Mas se espera que em breve a Universidade Federal abra o vestibular e a gente tem aí vários outros terapeutas ocupacionais para suprir a necessidade que está enorme no nosso estado, né? Então, assim, em 2017 foi formada a primeira turma desse vestibular de 2012, tá? E aí saíram os genuínos piauienses terapeutas ocupacionais, né? E que conseguiram dar um avanço tão grande no reconhecimento, no conhecimento dessa profissão que, como foi dito, é bem ampla e tão necessária no cotidiano. Aí algumas fotos que eu coloquei para vocês, né? Eu aí no cantinho, como representante do CREFITO 14, na formação da primeira turma de terapia ocupacional do Piauí. A entrega do projeto político-pedagógico na Universidade Estadual não foi feita por mim, mas foi feita por doutora Luziana, né? Luziana Maranhão, que está aí no canto de cabelo curtinho, que era nossa vice-presidente do Conselho Federal na época. Ela mesma veio e entregou, né, o projeto político-pedagógico, junto com o representante do CREFITO, para o reitor e tudo, para ser analisado. Infelizmente não foi aprovado, mas fizemos nossa parte, né? Embaixo a gente tem a primeiro chapa, vamos dizer assim, faltou o termo agora. Primeira equipe que formou, né, que deu os primeiros passos do CREFITO 14, os primeiros representantes, né, do CREFITO 14, que são fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Eu tô com a blusinha branca e preta, sentadinha aí, né? E essa homenagem a gente recebeu dessa equipe do primeiro projeto, né, do primeiro curso de terapia ocupacional do Piauí. Temos 4 terapeutas ocupacionais, todos os 4 do Ceará, todos 4 de Fortaleza, que nós que fizemos o projeto político-pedagógico, junto com a doutora Nívia. A doutora Nívia não está aí. Na época, a doutora Nívia era coordenadora do curso de terapia ocupacional, né, da FACID. Então, nós 5 fizemos o projeto político-pedagógico, que foi aprovado e deu o fruto do primeiro curso de terapia ocupacional aqui no Piauí, né? Então, acaba que minha história no Piauí, a minha história vindo para o Piauí se mistura com a evolução da terapia ocupacional do Piauí, né? Se mistura, graças a Deus. Agora eu quero aproveitar aqui, gente, vocês estão vendo que história linda. Muito obrigada, viu, doutora Leila? Até aqui eu já estou super empolgada com a história da terapia ocupacional. Eu já sabia o quanto que era importante, mas eu não tinha noção de quanto, né? E que bom que você que veio contar essa história da terapia ocupacional para nós, porque realmente eu espero que vocês estejam se identificando aí em casa, né? Muito provavelmente para as próximas turmas, com fé em Deus, de terapia ocupacional, viu, doutora? Eu estou muito feliz mesmo. E, gente, e aqui eu estava lembrando, né, conforme as datas que a doutora Leila ia mostrando, eu lembro, doutora, que eu comecei a trabalhar com eventos na área da saúde no período de 2016, se eu não me engano, e a gente fez um grande evento na FACID. E lá nós tivemos uma palestrante falando de terapia ocupacional, que no dia explodiu, talvez até tenha lhe conhecido nesse dia, mas não era o momento nosso, né? E se eu não me engano era a doutora Samara, que foi participar. E aí nesse dia foi a primeira vez que eu ouvi terapia ocupacional. Eu disse, nossa, o que é isso? Eu quero descobrir o que é terapia ocupacional. Aí logo disseram, ela é a professora, ela é bastante conhecida. E eu queria, desde lá, me despertou essa curiosidade de saber, né, a importância da terapia ocupacional. E hoje nós realmente estamos vendo o quanto que é importante, o quanto que infelizmente deixou, né, de ser tão importante por causa do conhecimento, né, não deixou de ser importante, deixou de ser buscada, né, pelos nossos alunos, pelos nossos jovens, né,
já que é uma atividade tão importante e, ao mesmo tempo, muito requisitada, e nós não conseguimos encontrar profissionais hoje com tempo disponível para as terapias ocupacionais, que são muitas, né? A doutora Leila vai falar. Então, é um tempo de ouro que os terapeutas ocupacionais têm, né, doutora? Sim, nós crescemos muito no Piauí, né, com essas turmas, mas ainda não crescemos o suficiente para necessidade que o estado todo tem, né? Na clínica que eu trabalho, a gente tem crianças que vêm de todo o estado para fazer tratamento aqui, né? Em busca de terapeutas ocupacionais, ou em busca de um fono, ou em busca de um psicólogo que seja especialista na área de autismo, né? Ou que tem experiência na área de autismo, ou que trabalhe com a abordagem do ABA. Então, há necessidade em Teresina, né? E há necessidade também nos outros municípios. Na verdade, há uma necessidade no estado todo. Vou até mais. Há uma necessidade do Brasil todo em terapeutas ocupacionais, porque nós temos muitos terapeutas ocupacionais do Piauí saindo do Piauí para ir para o norte, né? Para poder, devido a propostas muito boas financeiras, porque lá não tem profissional. Então, assim, é uma necessidade do Brasil todo. Que muitas vezes o que é que acontecia? Você vai para o vestibular e você olha todas as áreas que tem, né? Todas as profissões. Ah, terapia ocupacional, isso aí não dá dinheiro. Não sei nem o que é, não é conhecida, pois eu não vou fazer, né? Eu vou para onde? Eu vou para medicina, eu vou para odontologia, eu vou para fisioterapia, que a fisioterapia também, o povo também não está procurando mais tanto. Vou para odontologia, porque isso eu tenho um emprego garantido. E isso erroneamente. Por quê? Quem se forma em terapia ocupacional hoje, já sai, antes de sair já tem seu emprego garantido. Pelo menos eu posso falar a nível de Piauí, né? Então, assim, há uma necessidade de mercado de trabalho muito grande, né? Só sabe quem precisa, e geralmente a clientela que necessita do profissional de terapia ocupacional são várias, é muito ampla. Então, quem não sabe, né, quem tem curiosidade, né, quem está pretendendo fazer uma faculdade, pesquisem, façam uma entrevista ou procure um terapeuta ocupacional, veja como é a atuação de um terapeuta ocupacional, vá numa clínica, eu queria ver como é que você trabalha com o quê e tudo, para você poder conhecer essa profissão. A gente costuma dizer que a gente não escolhe a terapia ocupacional, que é a terapia ocupacional que nos escolhe. Porque nós, terapeutas ocupacionais, nós temos que ter uma visão muito ampla do ser humano. Porque a nossa abordagem ela é muito ampla. Ela vê o indivíduo como um todo. Ela analisa o indivíduo no seu trabalho, na sua casa, na sua locomoção, em tudo, em todos os ambientes que você passa. Então, procure um profissional de terapia ocupacional, tentem acompanhar, façam entrevista com ele, vejam vídeos de terapia ocupacional, as áreas de atuação de terapia ocupacional. Eu tenho certeza que vocês vão se encantar ainda mais. Olha, doutora, é muito empolgante ver a gente ver que o profissional é realmente dedicado, apaixonado pelo que faz. Quando a gente fala com alguém como você, viu, doutora? A gente percebe, a gente sente mesmo essa emoção, né, da dedicação, do amor, do esforço. E, em especial, divulgar, né? Divulgar a terapia ocupacional. E ela já fez um spoiler da minha pergunta, porque eu ia falar, doutora, eu não, faz vergonha, mas não vou mentir, a minha pergunta pode ser a de vocês também. O terapeuta ocupacional, ele atende apenas nas clínicas, né? Eu vou encontrar um terapeuta ocupacional só na clínica? Eu já sei, a doutora Leila, ela atende tanto na clínica quanto particular, doutora? Então, ela vai dizer para vocês agora, né? Como é que eu faço para encontrar um terapeuta ocupacional? E ele trabalha só na clínica, eu só vou ser atendido por um terapeuta ocupacional. Se eu for na clínica, e aí, doutora? Você pode ser atendido por um terapeuta ocupacional em qualquer lugar. Você pode ser atendido por um terapeuta ocupacional em uma instituição, em um hospital, você pode ser acompanhado em uma maternidade, você pode ser acompanhado por um profissional em domicílio, na escola, né, no seu trabalho. Então, depende da sua necessidade.
Você faz uma avaliação com o profissional e, de acordo com essa avaliação, a gente vê aonde é que precisa ser feito a adequação. A adequação é postural, a adequação é a adaptação de mobiliário, é a adaptação na pessoa. Essa necessidade dessa adaptação é na escola, é no trabalho, é em casa, é na locomoção. Análise da atividade humana, né? A gente analisa como um todo, a gente vê o cotidiano, a gente analisa a sua necessidade e aí sim a gente coloca o seu plano terapêutico. Por isso que passou de ocupação, né? De ocupar por ocupar, dá o nome ocupação, para algo prático, que a gente chama, que é o nosso fazer, o nosso cotidiano. Certo? Então, vamos lá. Voltando um pouquinho. Então, os avanços da terapia ocupacional, né? Iniciamos só na saúde, né? Como profissionais de saúde nível superior, Primeira e Segunda Guerra. E aí vimos que o nosso campo de atuação, que é a atividade humana, ela avançou. Ela não ficou mais presa só na saúde. Então, ela perpetuou pela educação. Luxo, mas o que é que um terapeuta ocupacional vai fazer na educação? Ela vai ver se a criança está sentada no lugar certo para estimulação visual. Ela vai ver se a postura da criança na cadeira é adequada. Se essa criança tiver uma alteração sensorial, será que não precisa colocar algo na cadeira? Né? Será que as atividades que foram propostas para a criança são adequadas para o cognitivo dela? Né? Então, tudo isso a gente analisa na escola. Hoje, tem terapeutas ocupacionais em escolas? Não. No Piauí, nós não temos. Em outros estados, sim. Infelizmente, no Piauí, ainda não temos. Mas temos terapeutas ocupacionais que trabalham ligados à área da educação, dando assistência à educação em alguns centros da Prefeitura de Teresina, que prestam serviços para a área da educação. Então, justamente com essa questão de coordenação motora fina, com adaptações de atividades, né? Orientação a professores, mas dentro da escola, infelizmente, ainda não, né? Assistência social. A gente faz o mesmo objetivo continuo humano, a ocupação humana. Só que a visão da assistência social é totalmente diferente da saúde. E sim, da reinserção no mercado de trabalho, mas na assistência e não na saúde, tá? E no sistema prisional, que não deixa de ser saúde. Por quê? Tem uma resolução que coloca que dentro do sistema prisional tem que haver atuação dos profissionais de saúde. E o profissional de terapia ocupacional, ele atua dentro do sistema prisional para a questão da profissionalização, da ressignificação do novo fazer, justamente para tirar a questão da marginalidade. Então, seriam oficinas, seriam algumas palestras, alguma coisa voltada para a necessidade dos detentos. Isso sejam masculino ou feminino. Isso de acordo com a necessidade da instituição, né? Mas aqui tem um prazer de dizer que no Piauí nós já temos na saúde, temos terapeutas ocupacionais em maternidades, em hospitais, em clínicas, né? Temos na educação. Na assistência social, ainda não, mas estamos trilhando o caminho junto com o SUAS, né? Já temos representação aqui no estado do Piauí, só não conseguimos ainda inserir o profissional. E no sistema prisional, temos um terapeuta ocupacional no sistema prisional, né? Que é para abrir os caminhos para os outros que virão logo em seguida. Então, estamos aí no caminho. Olha aí, minha gente, vocês querem saber por que a doutora Leila sabe de tudo isso? Vocês querem saber porque ela é muito envolvida, né? Vocês viram que a história da doutora Leila, ela se mistura muito com a história da terapia ocupacional aqui no estado, né? Então, doutora, você vai falar para eles, né? Porque você está aqui entendida pelos números e quantidade de terapeutas. Acho que todos conhecem a doutora Leila e ela conhece todos que tem aqui também. Mas, doutora, dentro dessa trilha toda que a gente falou até agora, né? Da terapia ocupacional, quais as maiores dificuldades enfrentadas para a abertura do campo? Que campo a gente sabe que tem, né? Mas qual a maior dificuldade de termos mais terapeutas ocupacionais aqui hoje? Na verdade, a principal dificuldade é o desconhecimento da profissão, né? Quando se fala assim, seu filho precisa de um terapeuta ocupacional. Terapeuta ocupacional? E o que é isso? Onde é que eu encontro? Então, infelizmente,
a maior dificuldade que a gente encontra é o não conhecimento da profissão. Só conhece a profissão de terapia ocupacional quem necessita de um terapeuta ocupacional. E aí, geralmente, ele chega no consultório ou liga para marcar uma consulta em domicílio e diz: não, o médico, o gerontólogo, né, o geriatra, o neuropediatra, disseram que meu filho precisa, ou minha mãe precisa de um terapeuta ocupacional. O que é que você faz? Né, minha mãe, meu filho é isso, 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 isso. O que é que você pode fazer por ele? Então, realmente, o não conhecer a profissão é a nossa principal dificuldade de se ter mais terapeutas ocupacionais e mais faculdade de terapia ocupacional. Exatamente, doutora. Muito bom mesmo ressaltar, né? E também identificar qual profissional, não confundir, né? E nem deixar que lhe confunda. O terapeuta ocupacional é tudo isso que a doutora Leila está falando, e que profissões que se auxiliam, como é o caso da fisioterapia, como é o caso da educação física, né? Da fono, não pode substituir o serviço, né? O trabalho que a terapeuta ocupacional faz. Vou deixar aqui minhas considerações finais, né, nesse primeiro momento. Doutora Leila, muitíssimo obrigada. Eu já estou aqui flutuando em tanto conhecimento, viu? Mas quero lhe agradecer. Obrigada, foi um prazer. Sou apaixonada pela minha profissão, né? Não sei se deu para notar, mas sou apaixonada. Sou terapeuta ocupacional, ela me escolheu para ser, independente da área de terapia ocupacional, seja saúde, educação, assistência social, sistema prisional. Mas conheçam minha profissão, estudem, e quem não conseguir, procure um terapeuta ocupacional para saber a importância dele. Muito bem, de preferência procurem a doutora Leila, viu? Lá os contatos dela no início da nossa aula, no nosso slide. Não esqueçam não, vocês vão se apaixonar por essa grande profissional e pela profissão dela também. Gente, até breve. Muito obrigada pela atenção de vocês.